Boa noite, amigos da Fundação Rachel Stengruber. Muita paz para nós nesta noite, que possamos iniciar as atividades em sintonia com o coração do aniversariante, que é Jesus. Nós vamos ler uma mensagem e fazer uma oração. A mensagem do livro Vida Feliz é ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades, de cujo desempenho por ti resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocados. No entanto, a participação consciente dá medida correta e propicia melhor compreensão dos dados ao alcance. Considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. Tu és herdeiro de Deus e o universo de alguma forma te pertence. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais desta casa de luz, rogamos o apoio necessário para que as reflexões da noite possam alcançar os seus ensinamentos de amor e de paz, o seu grande convite para os aflitos e sobrecarregados, de forma que sintamos em nosso coração, em nossos corações, a alegria de sermos instrumentos do teu amor, de nos colocarmos de forma atuante na construção de um mundo melhor, que certamente passa por um mundo transformador na nossa vida, nas nossas vidas, na nossa intimidade. Que as atividades desta noite possam acender em nós a chama da vontade, da motivação para prosseguirmos firmes, perseverantes, alegres, não na euforia, mestre, mas na alegria cristã, que é a alegria de sentirmos força atuante no universo. Rogamos, Jesus, que na nossa intimidade possa abrir o clarão puro e cristalino da tua mensagem. Abençoado seja essa oportunidade, que possamos seguir então com o tema da noite. Amigos, amigas, irmãos de ideal espírita, o tema dessa noite é Jesus e o Sermão do Monte. Ele está baseado e extraído da lição do livro Boa Nova, lição 11, que é uma lição de Jesus, onde tem uma participação mais ativa de Levi, o evangelista Mateus. E a mensagem que tiramos
que foi direcionada pelos benfeitores, tem grande sintonia com o convite de Jesus para todos nós, porque a benfeitora Joana de Ângeles, ela nos convida a sentir esse sentimento de pertencimento ao universo, porque somos herdeiros de Deus. E o nosso dever, então, é nos tornar mais atuante na obra do Pai. E como podemos ser mais atuantes na obra do Pai, se não seguindo Jesus, que é o caminho da verdade, da vida? Não iremos seguir na direção de Deus sem seguir Jesus. Jesus é significativamente a porta para dissolver todas as nossas aflições. Seguir Jesus é seguir o seu exemplo, buscando atuações semelhantes nas nossas vidas de relações, nas nossas vidas de trabalho, nas nossas vidas de convivência familiar, de convivência no centro espírita, de convivência no movimento espírita. Então, que possamos sentir a lição da noite como um convite profundo, porque o Sermão do Monte é um convite de Deus a viver, de Jesus, desculpe, a viver as bem-aventuranças. Bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? Será que basta sofrer para ser bem-aventurados? Será que o sofrimento é sinônimo de bem-aventurados? Certamente que não é assim que Deus nos direciona. Não fomos convidados a sofrer, nem a passar por dores. Nós fomos convidados a passar pelas provas, para aprender com elas, a conhecer a verdade. E, conhecendo a verdade, nos aproximarmos de Deus. Porque nos tornamos mais semelhantes a Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança dele. Nós temos em nós atributos semelhantes ao do Criador. Essa é a grande imagem e semelhança. O amor, todas as condições que nós temos, a vontade, o pensamento, são semelhantes. Naturalmente chegaremos a uma perfeição relativa quando estaremos em unidade com Deus, como assim já o é há milhares de anos, nosso amado Mestre Jesus. Quando dizemos amado, vem no coração uma vontade profunda de aprender a amar de verdade. E o que seria para nós amar Jesus? Se não cumprir a vontade de Deus, cumprindo os ensinamentos do Mestre. Certamente, nas condições de cada um de nós. Fazer esforços de transformação moral é o nosso dever. E fazer esforços de transformação moral, cumprindo o dever de construir a nossa felicidade, é seguir Jesus. Mesmo que caiamos, que tropeçamos, mesmo que tenhamos interpretações às vezes distintas. Vejam o caso dessa lição, o Sermão do Monte, do livro Boa Nova, onde Levi, que convivia já com Jesus, tem uma interpretação errônea do convite do Mestre. Porque quando Jesus já tinha
difundido as primeiras lições do Evangelho, da Boa Nova, alcançando os enfermos, os sofredores daquelas regiões de Carfanaum, Dalmanuta, Magdala, toda aquela região. Quando Jesus já tinha trazido a claridade das oportunidades de quem sofre, mas que aproveita a dor para poder crescer, quando todos queriam o auxílio do Mestre, da sua poderosa virtude, Levi, que era um coletor da cidade, recebe a visita de 3 pessoas. Pessoas que viviam condições infelizes. Mas Levi recebe a visita, sabe aonde? Na sua confortável residência. Dos apóstolos de Jesus, os que tinham melhores condições era Levi, um deles. A maioria eram pescadores simples. Levi tinha uma profissão, ganhava bem e tinha uma confortável residência. É ali que chega alguns infortunados. Um deles tem o nome de Lisandro, o outro tem o nome de Áquila e o outro chama Pafos. Eles procuraram Levi com um coração sincero e com muita boa vontade. A vontade deles era colaborar na Boa Nova. Eles queriam ser trabalhadores com Jesus. Queriam colaborar nessa Boa Nova, nesse convite a viver o novo reino. O reino que congregará todos os corações sinceros e de boa vontade. Porém, vejam só como a gente pode se enganar. Levi, mesmo vivendo na presença e o magnetismo de Jesus, ele questiona. O Lisandro era aleijado. Então ele diz, o que poderás realizar, Lisandro, sendo aleijado? O Áquila, ele tinha sido abandonado pela sua família. Ele tinha sido acusado pela família de uma série de situações. Então Levi questiona ele, como que você pode colaborar? E também Pafos da mesma forma. Pafos, como ele poderia edificar algo com tantas aflições? Como que Pafos poderia ser um instrumento do bem sofrendo tantas aflições? Aqui eu faço um parênteses para, nessa fala de Levi para Pafos, trazer para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. Quantas aflições ainda não vivemos, não é mesmo? Quantos momentos ainda nós questionamos, sentimos desarticulados emocionalmente? Quantas vezes nós nos achamos deslocados desse sentimento de herdeiro do universo, desse sentimento de pertencimento ao universo? Quantas vezes nós nos sentimos aquém das possibilidades de servir Jesus, de cumprir a vontade de Deus? É o que Levi questiona para Pafos. Bem, eles ficaram muito humilhados, reconheceram suas deficiências e ficaram assim com a dor, segundo o espírito Humberto de Campos, eles ficaram numa dor dilacerante, sem limites.
Que Jesus tinha dito que o amor dele viera buscar todos aqueles que tivessem tristeza, que tivessem com angústia no coração. Novamente eu pergunto a vocês: quantas vezes nós temos tristezas e angústias no coração? Mas quantas vezes em tristeza e angústia nós nos entregamos ao amor de Jesus para Ele dar-nos força para refazer essa tristeza? Jesus tinha dito àqueles três que trouxeram novo consolo às suas almas. Aqueles três queriam ser de Deus, queriam cumprir as promessas que vieram pela palavra de Jesus. E Levi simplesmente os arroja a uma condição de não terem como ser instrumentos desse amor do Mestre. Então eles foram embora. Mas eles foram embora com um pensamento. Jesus pregaria no monte naquela tarde. Quem sabe ele traria alguns ensinamentos que pudessem renovar essa questão. Depois que eles foram embora, não demorou muito. Quem chega na casa confortável de Levi? Jesus e André. E os três começam a conversar. É quando Levi, então, conta o episódio sobre os mendigos, os aleijados que tiveram na sua casa. Levi até tem, assim, um pensamento para, peraí, os nossos companheiros de apostolados também são pobres e humildes. Então ele tenta consertar, ele diz assim, podemos aceitar a contribuição dos pescadores de Cafarnaum, porque são homens fortes e desassombrados, e a eles o bom trabalho cabe. Mas não vejo como aceitar a contribuição desses vencidos. Então Jesus, que sempre aproveitou todas as oportunidades para o esclarecimento, vem ao encontro do coração de Levi, com um olhar muito profundo, muito amoroso, bate-lhe levemente no ombro e diz assim: Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Os vencedores da terra não necessitam das boas notícias. Aqueles que nas derrotas, aqueles que na dor ouvem mais alto a voz de Deus, aqueles que, oprimidos e aflitos e caluniados, sentem o convite das esperanças do céu, sentem a presença de Deus e do seu convite, poderão muito colaborar com a obra do Pai. Mas Levi questiona, mas Senhor, eu quis ser bom, a minha intenção foi boa, meu desejo foi de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Novamente Jesus diz a ele: Levi, quem governa no mundo, quem governa o mundo é Deus. E o amor não age com essa inquietação. E aí Jesus vem trazendo tudo o que aconteceria se fossem os vencedores do mundo aqueles que iriam
trazer a boa nova. E vai mostrando como eles poderiam agir e como que, agindo, espalhariam incêndios e devastações em toda a terra. Para cumprir a vontade do Pai, querendo aniquilar os seus filhos, nossos irmãos. É essa a mensagem de Jesus sobre os vencedores aqui da terra. Jesus diz que os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Querer ser vencedor no mundo, no sentido das conquistas materiais, é um leito de dor, é um leito de semeadura da dor, porque semeamos, se assim o fizermos, situações que nos custarão muitas jornadas de reparação. Então esse momento, Levi olha para André, os olhos úmidos, e compreendendo a força do amor de Jesus e da sua sublime lição, vem chegar ali Tiago, João e Pedro. Tiago, João e Pedro, isso mesmo. E esses 5, Tiago, João, Pedro, André e Levi, seguem com Jesus para o monte. Lá onde estavam uma multidão, centenas de criaturas queriam ouvir a voz de Jesus. A gente fica imaginando, sem os recursos atuais de alto-falantes, de som, como o Senhor nosso, o nosso mestre, tinha o poder de utilizar das leis divinas para alcançar todos os ouvidos. Aqueles velhinhos, aqueles lavradores simples, aquelas mulheres do povo, agarradas a seus filhinhos, eles se comprimiam todos para ouvir o convite de Jesus, as bem-aventuranças celestiais. Diz o espírito Humberto de Campos que a voz de Jesus caía como um bálsamo eterno sobre todos os corações. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, os pacíficos e simples de coração. Jesus alcançou a intimidade de cada um deles. Cada um sentiu no fundo de si mesmo o convite das bem-aventuranças. A dor transitória, a escassez de alimento, de afeto, de apoio, a dor da cegueira, da lepra, as dores físicas, ganharam um lenitivo profundo, porque ganharam as estrelas do firmamento no coração de todos os sofredores. E nós? Quando estamos nos sentindo abandonados e tristes, lembramos das bem-aventuranças? E nós lembramos que o que passamos num dia como hoje, ou ontem, ou a semana passada, é transitório, vai passar como nuvem no céu? As lições de Jesus sempre trazem para nós esse convite de perceber o que é eterno,
o que é permanente, que são o nascimento das virtudes no coração, e o que é transitório. O convite de Jesus não dizia àqueles aleijados, aqueles sofredores, de que o mundo na Terra não teria mais desafios e mais situações convite. Ele dizia que existe um reino de Deus. O reino de Deus é como um campo que escondia um tesouro. E o homem que achou o tesouro voltou, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. E nós nos despojamos de tudo que nós temos de apego para poder vivenciar esse campo de amor, esse tesouro que está na nossa essência, dentro de nós. É assim que o convite daquele Sermão do Monte chega a todos os corações e alcançou Levi. Levi olhou, os três desciam também, os olhos deles brilhavam. Pafos, Lisandro, Áquila, desciam jubilosos, um júbilo sem limite. Eles já sentiam no coração as bem-aventuranças. Aí Jesus entendeu, desculpe, aí Levi entende a mensagem de Jesus. Em determinado momento, ali, Lisandro, o aleijado, vai passando e Levi o abraça com muito carinho, com sinceridade de sua alma fiel, Levi fiel, mas aprendiz como nós. Nesse momento, diz Humberto de Campos, diz que Jesus olha Levi no fundo de seus olhos e diz assim: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Bem-aventurados não é só o aleijado. Bem-aventurados é um Levi que mora numa casa confortável, que tem uma profissão que te dá uma boa remuneração e que ouve e compreende a palavra de Deus, o convite do reino de Deus. Então, o convite da noite, certamente que o Sermão do Monte traz as bem-aventuranças e poderíamos refletir sobre cada uma, mas hoje o convite é: qual é a ideia, o convite da ideia para vivenciar, ouvir e compreender a palavra de Deus, que é uma palavra de viver o seu reino de aventura, de ventura. Um grande convite para todos nós. Mesmo que nós possamos ter interpretações errôneas, mesmo que nós, querendo fazer o bem, cumprir o esforço com Deus, venhamos a errar, mas somos aprendizes como Levi. Mesmo que estejamos na escassez ou na abundância, não importa. O que importa é a força do esforço íntimo, da persistência, da boa vontade para superar os momentos mais angustiantes. Estamos chegando no Natal deste ano de 2020, onde muitos altos e baixos emocionais visitaram os lares.
um grande convite a fazer um mergulho profundo naquilo que é essencial para viver. E se bater em nosso coração uma vontade muito grande de entender qual que é o sinal de Jesus, qual que é o sinal de Deus para cada um de nós, eu gostaria de ler aqui uma parte da mensagem 16 do mesmo livro Boa Nova, onde Tomé pergunta a Jesus: como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Como nós podemos provar que nós queremos cumprir a vontade de Deus? Vejamos, a nossa Fundação Rachel Steingruber é um ambiente de luz que oferece para nós a grande oportunidade de mostrar o nosso esforço com Deus. Mostrar para nós, não para as outras pessoas. Ter esse ambiente que nos oferta essas condições, cada um na sua condição daquilo que pode doar, é uma grande oportunidade. E Tomé pergunta para Jesus. E eu vou ler textualmente a resposta de Jesus aqui. Nós fizemos uma anotação. Jesus responde assim: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu. Um sinal destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação. Na humildade e no trabalho. Tomé, quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhes mostre que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito de suas falsas grandezas. Então esse é o convite para dissolvermos as falsas grandezas, querendo satisfazer os vencedores do mundo, como intentava Levi, e possamos utilizar do amor, da justiça e da caridade, alcançando a nós, primeiramente, para que possamos nos fortalecer nesse convite da mensagem inicial de sermos obreiros do Senhor, superando os aguilhões, entendendo que sem eles não enxergaríamos a porta redentora. Sem os mensageiros da providência divina, os quais Deus confiou a tarefa de iluminação daqueles de nós que estacionamos na sombra, aqueles mensageiros da providência divina que promovem recursos para que nós venhamos a despertar, nós não avançaríamos. Eles são emissários de Deus que organizam detalhadamente, cumprindo as leis de amor, a cada um dos seus tutelados. Seja na riqueza, na pobreza, seja no sofrimento ou na luta,
nós temos sempre as oportunidades que estão a nosso favor. Façamos como Paulo de Tarso, que ouviu da voz direta de Jesus: não recalcitreis contra os aguilhões. Se Jesus pede a Saulo de Tarso para não recalcitrar, imagine o que se pedirá do nosso esforço. Então, possamos, a partir destas reflexões, fortalecer em nós essa vontade profunda de dissolver o medo, a insegurança, a angústia. E se mesmo assim o medo, a insegurança e a angústia bater as comportas do coração, nos entreguemos aos conselhos de Jesus e de seus mensageiros. Em nome de Deus, em nome do Senhor e da Boa Nova. O Sermão do Monte é um convite para sempre. E para sempre nós estaremos juntos nessa grande jornada rumo à pura e eterna felicidade. Vamos então orar para encerrar as atividades da noite. Amado Mestre Jesus, nesse momento que nos oportunizamos, sentir o seu convite a Levi, a Tomé, através deste benfeitor, esse Espírito que nos coloca, pelo médium Chico Xavier, Humberto de Campos. Como foi grande o seu ensinamento, mestre, então nós nos colocamos para também rogar a Ti que ilumine nossa intimidade para seguirmos. Amanhã, que a noite de Natal nos convida a uma entrega ao seu sentimento de amor, possamos ser fiéis, que possamos dissolver em nós a euforia para nos entregarmos à alegria cristã, que possamos dissolver em nós o sensualismo para nos entregar à vitória espiritual, que possamos dissolver em nós todo apego, todos os desejos para sentir a vida em abundância, a partir das bem-aventuranças. E se as nossas palavras não forem reflexos da mais profunda fidelidade, ensina-nos, Mestre, a sermos fiéis. Contamos com o seu amor sempre. E também contamos que as vibrações nossas possam alcançar aqueles que estão passando por grandes dores, de ver entes queridos partirem, às vezes sem esperarem. As grandes dores da fome, da maldade, as grandes dores da escassez do afeto, que as nossas vibrações possam, de alguma forma, chegar a esses corações, trazendo lenitivo e esperança. Possamos seguirmos fiéis à vontade de Deus. Assim seja. Muita paz a todos. Muito felizes estamos por estarmos juntos nessa noite. Até a próxima oportunidade. Quarta-feira que vem teremos mais outra palestra nesse mesmo horário. Um abraço. Boa noite.